Muito boa noite a todos. Queria começar por saudar as autoridades presentes, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na pessoa da Doutora Maria Manuel Velásquez e José Olívio Rocha, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, e também, obviamente, todo o restante auditório. É com pena que não posso estar presencialmente com vocês, mas, enfim, atendendo a todas estas circunstâncias, Covid, etc., espero que não estranhem a apresentação desta obra feita, enfim, por via, digamos, Zoom. Passarei, então, agora à leitura do que me apraz dizer, portanto, sobre este interessante livro coordenado pelo Dr. Duarte Nunes Chaves e que diz respeito, tem titulado Viagens à Volta da Mesa nas Ilhas da Macaronésia. Foi, primeiro que tudo, com todo prazer que aceitei o convite para apresentar este livro. Não sofro de anorexia e, para quem partilha o gosto da mesa com o ofício de historiador, é difícil resistir ao desafio de falar de uma obra que se debruça sobre o património gastronómico e vinícola das Ilhas da Macaronésia. Comecemos pela forma como o livro se apresenta, bem vestido. O que é timbre, aliás, da editora Letras Lavadas, reproduzindo na capa um quadro de Tomás da Anunciação, datado de 1865, em que a família de segundo conde de Carvalhal faz um piquenique nos arrabaldes do Funchal, desfrutando os sabores da terra e a vista panorâmica sobre a baía. Comer e beber podem ser associados a experiências hedonistas de rara beleza, como retrata esta pintura da escola romântica portuguesa, mas constituem, antes do mais, uma necessidade fisiológica do ser humano, independentemente da condição social e localização geográfica do seu habitat. A dimensão antropológica da alimentação, transversal a todas as sociedades, adquire, contudo, expressões diversificadas, as chamadas dietas alimentares, consoante a forma como as comunidades interagem com o ecossistema que as rodeia. Comemos e bebemos aquilo que o cultivo da terra e a criação dos animais nos põem na mesa, e embora este princípio possa hoje parecer desajustado, pois a globalização nos últimos 20 anos criou uma Babel gastronómica em que podemos degustar sushi nos Açores, pastéis de natas na China, não é menos verdade que em muitas sociedades, sobretudo as de cunho acentuadamente rural e pescatório, a relação orgânica entre os homens e a geografia do território ainda está bem presente na sua dieta alimentar, que, transmitida de geração em geração, como se de um cancioneiro se tratasse, adquire uma expressão cultural fortemente identitária, cujo valor tardamos em reconhecer como digna de integrar o panteão do património português. Mas tarde é ou nunca, e, como diz Edith Alberto, no estudo que se apresenta como o pórtico de entrada deste livro, a resolução do Conselho de Ministros, número 96/2000, veio consagrar a gastronomia como bem imaterial integrante do património cultural de Portugal. Confesso que não me recordo
quem chefiava o governo na altura, mas de certo todas as forças políticas aplaudiram a resolução, pois a gastronomia e os hábitos alimentares estão profundamente entranhados na nossa identidade coletiva, seja ela considerada ao nível nacional, regional ou local. Ao percorrermos o catálogo do mosaico gastronómico português, compilado, por exemplo, na obra clássica de Maria de Lourdes Modesto, depressa salta à vista que muitas das variantes regionais da doçaria portuguesa, desde o pudim transmontano do abade de Priscos até à encharcada alentejana do convento de Santa Clara, possuem uma matriz cultural comum, a doçaria conventual, cujo extenso receituário se encontra neste momento em fase de certificação e no qual se inscrevem cerca de meia centena de doces oriundos dos conventos açorianos e madeirenses que Edith Alberto elenca neste seu estudo. Outra característica universal da doçaria é, evidentemente, o ingrediente comum a todas as receitas, o açúcar. A importância que o cultivo da cana sacarina teve na economia da Ilha da Madeira, basta lembrar que a heráldica da cidade de Funchal ostenta 5 pães de açúcar em fundo verde, encontra-se bem ilustrada no estudo que Isabel Gouveia aqui dedica às raízes históricas da confeitaria local e à chamada indústria da casquinha, conservas de fruta em calda ou cristalizada, que desde o século XVI se destacou como uma imagem de marca da pérola do Atlântico. Apesar desta tradição confeiteira não se circunscrever apenas às paredes dos conventos, o açúcar e a doçaria estiveram bem presentes na dieta alimentar das comunidades religiosas dos franciscanos madeirenses nos séculos XVIII e XIX ou no cotidiano do convento feminino de Santa Clara de Funchal, como documentam os contributos de Paulo Ladeira e Rita Rodrigues neste livro, e concluindo as referências aos textos aqui reunidos sob o signo do açúcar, nada melhor do que finalizar com o estudo de Duarte Nunes Chaves, Teresa Tiago e Flávio Tiago, dedicado aos itinerários da malaçada na doçaria insular, que faz justiça ao feliz título desta obra, Viagens à volta da mesa nas ilhas da Macaronésia, pois não só aborda as diferentes variantes regionais da popular iguaria, como chama a atenção para o importante tema da diáspora gastronómica, perfeitamente ilustrado pela viagem de longo curso que a malaçada fez da Macaronésia até à Polinésia, levada pela imigração madeirense e açoriana para o Havaí no último quartel do século XIX, onde ainda hoje é confeccionada e vendida em algumas padarias de Honolulu. As malaçadas, cujos ingredientes básicos são farinha, ovos e açúcar, oferecem um bom pretexto para passarmos a outro tópico da dieta alimentar, comum a todas as camadas sociais, que é o dos cereais, presentes em diferentes latitudes gastronómicas da Macaronésia, desde o cuscuz madeirense até à cachupa cabo-verdiana, passando pelas variadas técnicas de confecção e panificação das farinhas de trigo e de milho que, dos Açores às Canárias, asseguravam o pão nosso de cada dia a todas as comunidades insulares. Não irei discriminar os autores que abordam nesta obra a proeminência dos cereais na dieta alimentar dos arquipélagos atlânticos, sob pena de abusar do vosso tempo,
Mas gostaria de chamar a atenção, a propósito do trigo e do milho, para uma perspectiva que convoca ao diálogo entre a gastronomia e as ciências naturais, que é o da viagem das plantas. Ou seja, neste caso, a proveniência das culturas cerealíferas que foram introduzidas nas ilhas da Macaronésia. O trigo, cuja origem remonta às civilizações do Crescente Fértil e depois se espalhou por toda a bacia mediterrânica, representa a migração de uma cultura característica da Europa e Norte da África que acompanha o povoamento das ilhas, enquanto que o milho, base da alimentação das comunidades ameríndias e civilizações mesoamericanas, representa a rápida adaptação de um cereal do Novo Mundo às condições geográficas dos territórios insulares. Quer a incorporação da farinha de trigo granulada, mais conhecida por cuscuz, na dieta alimentar madeirense, quer a expressiva presença do milho na gastronomia cabo-verdiana, cereal que o autor do Dicionário de História Natural das Canárias qualifica como, e cito, um dos mais belos presentes que os americanos deram aos europeus, sugerem que a condição de fronteira, característica dos arquipélagos da Macaronésia, expostos à influência da Europa, África e Américas, está também inscrita nas tradições culinárias das ilhas atlânticas. O consumo do pão, o tipo de farinha utilizado e o método emprego na sua cozedura dizem-nos muito sobre os contornos sociais da dieta alimentar. O pão de trigo só aparecia à mesa do povo em dias de festa, pois mesmo nos arquipélagos de vocação cerealífera, como os Açores, a maioria do trigo cultivado destinava-se à exportação ou ao pagamento dos foros e rendas, o que nos ajuda a compreender a importância que o pão de milho depressa ganhou no cotidiano alimentar das camadas populares. Muito embora a expressão açoriana, criada pão de milho, possa ser interpretada por alguns como sinónimo de uma alimentação pobre e frugal, convém lembrar que o milho representou uma melhoria significativa na dieta daqueles que, nos Açores e na Madeira, recorriam à moagem e cozedura de tubérculos herbáceos como forma de mitigar a falta de cereais em sua casa. A respeito deste tópico, merece destaque o estudo de Hélia Sousa, versando o brigalhó madeirense e a serpentina micaelense, dois bons exemplos de uma recolha etnogastronómica que talvez possa inspirar um trabalho semelhante para o caso da junça na Ilha do Corvo, por exemplo. Passemos agora ao vinho. Outra componente fundamental da dieta alimentar dos povoadores insulares, cuja matriz católica transplantou para os arquipélagos da Macaronésia a cultura da vide, encontrando na Ilha da Madeira condições particularmente favoráveis à sua aclimação. Ao ponto do vinho espirituoso aí produzido se ter transformado, a par do açúcar, na principal fonte de riqueza da economia madeirense e ser responsável pela fixação de uma importante comunidade britânica no Funchal, aqui abordada no texto de Cláudia Faria, versando os apontamentos gastronómicos da correspondência da família inglesa Phelps. De tão conhecido e apreciado que é, o vinho da Madeira dispensa apresentações nesta coletânea
e os contributos reunidos em matéria vinícola dizem sobretudo respeito às Ilhas Canárias, de que são exemplo os estudos de Javier Alvarez Santos sobre a influência portuguesa na cultura da vide em Tenerife nos séculos XV e XVII, e o de Gabriel Garcia, de índole mais económica, sobre os desafios e oportunidades do enoturismo na Macaronésia, tomando como base a experiência canarina. Independentemente dos seus encantos no Palato e noutros sítios, o vinho está também associado a outra ordem sensorial, a da visão. E quero com isto referir-me ao impacto cênico da cultura da vinha na paisagem insular, que já valeu à Ilha do Pico e ao Concelho da Madalena, parte, o galardão de Património da Humanidade, mas que tem na Ilha de Santa Maria, onde se destacam os terraços de vinha na Maia e o anfiteatro da Baía de São Lourenço, uma das simbioses paisagísticas mais notáveis entre natureza e cultura, como assinala o texto de Isabel Soares de Albergaria. São abordagens deste tipo que privilegiam a paisagem vinícola e a sua arquitetura orgânica, em detrimento das apreciações enológicas sobre o vinho produzido, que podem e devem alargar a latitude das intervenções e investimentos feitos na área do enoturismo na Macaronésia. Depois do vinho e de tão longa apresentação, talvez seja melhor passar algumas considerações finais sobre este livro e a linha de estudos que ele representa, que surgem ambos em muito boa altura, pois o efeito combinado das cadeias de fast food, do culto gourmet dos chefes para todos os paladares e da miríade de programas e canais televisivos dedicados à gastronomia, veio impulsionar as atuais experiências de cozinha de fusão, cuja incidência na gastronomia açoriana é aqui abordada no texto de António José Cavaco, o qual discorre sobre a variação entre recursos endógenos e produtos importados nos hábitos alimentares das diferentes camadas sociais. Esta tensão entre a cozinha popular e a influência internacional na dieta alimentar tem raízes profundas na cultura portuguesa. E uma das suas expressões literárias mais conhecidas é a obra dessa de Queiroz, A Cidade e as Serras, designadamente naquela passagem em que Jacinto, um bom vivant habituado aos requintes da cozinha parisiense, é surpreendido pelo sabor aveludado da sopa de favas que o espera na sua quinta de Tormes. Mas como estamos na Macaronésia, será mais adequado socorrer-me de um autor ilhéu para sublinhar esta ideia. Tirem da minha frente esta comida à francesa e este pão que sabe a giz. Tragam-me lapas de Afonso, vinho de cheiro e pão de milho. Não gosto de confusões. Este protesto gastronómico de Pedro da Silveira contra a comida servida a bordo da empresa insulana de navegação nos velhos tempos do dia de São Vapor é uma autêntica declaração de identidade. Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. E depois de citar um poeta, nada mais há a dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.